Saudações a todos. Vamos buscar hoje do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, ou Irmão X. Logo no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a Boa Nova. Então vamos lá. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. O que está sendo colocado aqui, é que os historiadores romanos, ao relatarem ali a história desta época, ficam espantados com o curso, com o rumo que as coisas tomaram. Pelo que percebemos, houve toda uma situação que acabou ali abrindo caminhos inesperados para Caio Júlio César Otávio, Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Então, o pai do Caio Júlio César é assassinado e o espaço se abre para ele. Na verdade, mesmo com todas as dificuldades que ele sempre encontrou, como vimos aí, o caminho, ele estava ali não por acaso, e todo o caminho, todo o preparo para a vinda do Cristo estava se dando. Uma nova era principiava com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. O Império Romano nunca parou de guerrear, sempre guerreando, Mas nesta época em que tudo se preparava para a vinda do Cristo, tudo se apaziguou e quem pôde, e foi o temperamento, foi a maneira de ser, a condição do Caio Júlio César, que substitui o pai assassinado, que proporcionou esse período de paz, como ele fala, principiava com aquele jovem enérgico e magnânimo. Um conjunto de forças estranhas descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. As cidades dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa.
Então nós temos relatos, né, inclusive nos livros ali de Emmanuel, dessa saúde precária que o Otávio tinha, né? Manchas na pele que traziam muitas dificuldades, né? Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Então vejam que situação, né? Ele que tinha ali uma vida íntegra, que estava trazendo uma regeneração ali nos costumes, se viu obrigado, né? A exilar primeiramente a filha, depois a neta, por atitudes ali que elas tinham e que iriam contra as normas, né? Estabelecidas dos bons costumes. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica, em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Então vejam quantas amarguras. A filha, a neta, numa vida de devassidão, tendo que ser afastadas. A esposa envolvida ali na corte, com envenenamentos, né? Assassinatos, olha, em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, envenenamentos dos familiares. Então vejam que situação dolorosa. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inovidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nesta época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredora beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres
abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Então, o imperador, né, ele mesmo era tomado de angústia, né, pelos dissabores da vida íntima, mas ele trazia um júbilo no coração, né, é, e por proporcionar essa tranquilidade geral ao seu povo. Foi um período de muita paz, de muita prosperidade, de muito embelezamento. Os jardins se embelezaram, os monumentos se embelezaram. Esses grandes artistas tiveram ali a oportunidade de dar vazão aos seus dons, à sua arte. Tudo isso proporcionado pelo imperador, que não tinha como foco as guerras, e sim esse progresso, né? Esse processo de engrandecimento. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores, continua Humberto de Campos, ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Evangelho quer dizer Boa Nova, né? Então, o século da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Então, quando Humberto de Campos fala que a esfera do Cristo se aproximava da Terra, né, era o próprio Cristo, né, que estava se aproximando de uma forma diferente, porque o Cristo sempre está e sempre esteve presente. Mas ele estava se aproximando para encarnar, então algo novo. E a presença, né, como ele fala, essa esfera do Cristo, trazendo essa profunda vibração de amor e beleza, né, renovando toda a paisagem. A natureza embelezou-se, tudo modificou-se com a aproximação de Jesus, com a chegada de Jesus. E espíritos preparados, muito preparados, também retornaram com o Cristo, porque ele não poderia vir sozinho. Ele tinha que estar junto daqueles que teriam condições de entendê-lo, né? Então acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, ou seja, guerreiros, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, o processo encarnatório para Jesus, porque foi uma única encarnação, o processo reencarnatório dos outros que vieram, né? De Maria não temos notícias, de repente é um processo encarnatório, sendo a primeira encarnação dela, né? Mas os discípulos ali, aqueles outros tantos, vieram por muitas vezes, né? E retornaram ali na preparação desse caminho. Então, aqueles que viriam antes, que comporiam a família, a parentela, os amigos que aguardariam a vinda de Jesus, né? Aqueles que viriam um pouco após para compor a continuidade, e assim foi. Tudo nesse processo de crescimento, de harmonia e de paz, não mais espíritos belicosos. É por esta razão
que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. É muito reconfortante analisar essa temática, porque se nós vemos que houve uma renovação nos tempos de Jesus, que antecederam, desde os tempos que antecederam a vinda de Jesus, espíritos preparados retornando e não mais espíritos belicosos, que é justamente o que vai se dar e que já começa a se dar nessa transformação para o mundo de regeneração. Nós que muitas vezes podemos pensar, meu Deus, não consigo ver esse roteiro se cumprindo, mas sim, estamos vendo aqui que numa época extremamente belicosa houve uma renovação dos habitantes. Havendo uma renovação dos habitantes, há uma mudança de comportamento. Então, é por esta razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. A festa do noivado, porque antecede, a festa do noivado, que é justamente o período que antecede a união, a união. Então, Jesus vindo trazia, ele é considerado noivo, então é a festa do noivado que nos leva a essa comunhão com Deus, Essa linguagem figurada aqui é impressionante. Então, lendo novamente, ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Depois desta festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais. O guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela, a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos da redenção. Vamos ler novamente, que profundo parágrafo. Para que essas características se conservassem entre os homens, tudo isso que a Terra viveu tinha que ser conservado. Como expressão de sua sábia vontade, Jesus então recomenda aos apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob
a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura. Aqui foi toda aquela situação divina do anúncio do nascimento de Jesus. Aquela estrela que guiou os pastores, aquela estrela que guiou aos reis magos e guiou a muitos outros que não são citados, mas que acorriam para lá, seguindo aquela estrela, porque tinham ali a condição de perceber que aquela estrela os guiava. E os guiava para onde? Aonde estava a manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico, no glória a Deus às alturas e paz na terra a todos de boa vontade. E esse cântico foi ouvido pelos pastores, esse cântico foi ouvido por tantos outros que ali estavam à porta da manjedoura, porque eram espíritos que estavam ali. Muitos encarnados estavam ali, louvando e aguardando o primeiro choro. O primeiro choro, é impressionante nós pararmos e pensarmos. O primeiro choro. O primeiro choro marcou ali a chegada do nosso Mestre. Né? E estavam ali, entoando o hino de hosanas às alturas. Cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos da redenção. É por isso que os evangelhos, né? Mateus começa ali, o primeiro evangelho, com a árvore genealógica de Jesus, né? Então, é o início do primeiro evangelho e finaliza a Boa Nova, o evangelho, né? Começa com os 4 discípulos e termina com o Apocalipse de João, totalmente inspirado pelo Cristo. E é isso que ele fala, e terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, que é ali a última colocação do Apocalipse, a visão da humanidade futura na posse das bênçãos da redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é o livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito, com mensagens do Espírito de Humberto de Campos, e o capítulo 6 ele fala sobre a fidelidade a Deus, né? Que é um dos muitos importantíssimos textos que esse livro traz, com os diálogos ali memoráveis com os discípulos e com outras pessoas. Então aqui nos diz que depois das primeiras prédicas de Jesus, né, depois das primeiras pregações, das primeiras palestras, com respeito aos trabalhos que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamaria, né, exigiria tamanhos sacrifícios. Então os discípulos ali preocupados sobre o quanto o evangelho que renascia ali, o quanto essa boa nova, essa boa mensagem, essa boa notícia iria exigir de cada um deles, dos sacrifícios ali. Então, o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite quando a turba, quando a multidão os deixaram a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde há um filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos
e ele já nos amava. Então veja que Jesus fala da fidelidade, que deve ser uma das primeiras virtudes, e é muito, muito bonita, poética essa expressão, de que Deus já nos amava quando nós ainda não o conhecíamos, né? Ou seja, nossos passos são cuidadosamente acompanhados por Deus desde sempre, né? Naturalmente desde a nossa criação ali. E acaso nós poderemos desdenhar, né, desprezar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos renunciando, né, o título de filhos amorosos, ou seja, Deus é nosso Pai, é um Pai amoroso, é um Pai atencioso, mas nós nos sentimos filhos de Deus? Uma pergunta interessante: qual é a nossa relação com esse que é o Pai, aquele que nos criou? Porque dizemos que Ele é o Pai, que Deus é justo, que Deus é amoroso, mas como é que nós sentimos isso ali dentro da nossa alma? Realmente nos sentimos como filhos desse Pai? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos diante das bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos triunfos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar caro do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama, né, que o mundo cobra ao gozador e ao mentiroso? Então vejam que Jesus fala que o sacrifício ele exige, né, mas e aqueles que simplesmente passam pela vida ali na vaidade, só na avareza, no apego excessivo ao dinheiro, aos que vivem ali numa mentira? Não há um preço também a pagar por isso? É uma reflexão que Jesus traz a ele e nos traz também. Ao clarão alvacento da noite, como um pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que seus discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde pelos excessos dos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. E não é raro vermos isso, né? Pessoas que de tal maneira acumulam dinheiro, né, que o prazer ali tem uma conta bancária cada vez mais recheada, que nessa fome de acumular dinheiro não se privam do necessário, ou seja, não cuidam da própria saúde, privam ali a família dos menores prazeres, né? Então, às vezes a pessoa falta ali, talvez até o indispensável para que ela tenha a sensação de que ela tem muito dinheiro. E na verdade nós não temos nada, né? Nós somos administradores, proprietários temporariamente daquilo que chegou às nossas mãos, mas um dia vamos partir e não vamos levar absolutamente nada, né? Então, o problema, a gente sempre fala, não é o dinheiro em si, mas a maneira como nós lidamos, como nós administramos esse dinheiro, né? Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus nos pedir a lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Desde sempre, né? Poderíamos responder. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte,
aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago lhe dirigia nesses termos: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante, desejava seguir-vos, porém, me disse que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das observações dele, mas agora esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes, daqueles que acreditam que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e de triunfo. É verdade, quantas vezes nós só acreditamos, agradecemos, confiamos em Deus nos momentos de tranquilidade, de triunfo, de alegria, né? Mas quando as coisas caminham em situações adversas, contrárias ali aos nossos sonhos, aos nossos desejos, aos nossos objetivos, nós nos revoltamos contra a vida, contra Deus, né? Talvez até contra nós mesmos. Então Jesus diz isso, que muitos há que só entendem a proteção do céu quando tudo parece caminhar bem. Nós, porém, Jesus continua, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que interessante essa frase. Nós devemos pensar não num Pai que educa, não devemos pensar num Deus que concede, mas um Pai que educa. Ou seja, Deus não está aqui para nos conceder as coisas, para fazer aquilo tudo que nós gostaríamos, que desejamos, que almejamos. Então não é um Pai que concede, mas é um Pai que educa. Ou seja, Ele faz com que chegue até nós exatamente aquilo que precisamos para a nossa educação espiritual. Aquelas coisas que são dolorosas, que às vezes decepcionantes, mas que elas amadurecem o nosso espírito. Ele sim dá as alegrias, coisas boas, mas sempre com o intuito que é de nos educar. Por isso que não é um Pai que concede, mas é um Pai que educa. Também não é um Deus que recompensa, mas é um Pai que aperfeiçoa. Vejam, não é um Deus que recompensa, aquele que fazemos uma troca, um escambo, uma negociação. Olha, eu faço isso, Deus me concede aquilo. Eu tenho agora uma religião, eu espero que automaticamente tudo que eu desejo me aconteça. Não é um Pai que recompensa, é um Pai que aperfeiçoa, que nos torna ali gradativamente, ajuda-nos a nos tornar espíritos melhores. Por isso, mais uma vez, vale frisar essas frases. Não é um Deus que concede, mas é um Pai que educa. Não é um Deus que recompensa, mas é um Pai que aperfeiçoa. Daí segue-se que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua, né? No outro momento, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra nesse mundo. Ele sabe que se acha a laborar nem a trabalhar com muito esforço num grande campo propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor aos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos da terra improdutiva. É certo que forças destruidoras pedirão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, irá sofrer-lhe os tormentos com heroísmo espiritual por amor ao reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita,
em que estejam em confusão os parasitos da terra, cavará pacientemente. Buscará as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Vejam as lutas, né? As lutas aqui muito mais internas que cada um de nós vai travar ali, nesse caminho ali do melhoramento espiritual. Por isso é que em dado momento ele fala que é uma luta silenciosa, ou seja, por mais que tenhamos amigos, uma família que nos acompanha, por mais que tenhamos o Evangelho ali a nos nortear, a clarear a nossa estrada, por mais que tenhamos ali as ferramentas ao nosso redor, a luta ela é silenciosa, ela é individual, ela é intransferível, né? Por isso é que nós devemos e temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pelo nosso próprio crescimento, pela construção da nossa própria felicidade também, né? E ele diz que devemos cavar ali pacientemente, na certeza de que Deus nos acompanha, nos ama, nos segue com atenção. Qual é a primeira qualidade a cultivar do coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Jesus respondeu: acima de todas as coisas é preciso ser fiel a Deus. E André disse: mestre, nos últimos anos eu tenho me sentido doente. Receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando doente? Ouve, respondeu Jesus com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar a fidelidade e confiança, mas se prova, porém, a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez, Jesus reforça aquilo, né? Que nos dias de calma é fácil sermos fiéis a Deus, né? Mas são nos dias de prova em que tudo parece perecer, ou seja, naquelas fases em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, que tudo parece conspirar contra nós, são nessas horas, verdadeiramente, ele diz, que nós vamos provar ali a nossa confiança em Deus. O enfermo, Jesus continua, tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus diz, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, né? Se algum dia ficares cego, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, ao arado, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com sua paciência e a sua coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Um grupo dos apóstolos calara-se impressionado diante daquelas recomendações. O olhar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto daquela hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Então fica aí para a nossa reflexão esse texto sobre a fidelidade a Deus, né? A nossa fidelidade, aquilo que nós temos aprendido, a fidelidade ali à nossa própria consciência, tanto nos momentos de alegria, mas nos momentos difíceis também. Porque lá na frente vamos olhar para trás e percebemos, nos tornamos pessoas melhores, enxergamos melhor ali os companheiros da jornada, né? E certamente seremos mais felizes. Então busquemos essa fidelidade no nosso dia a dia, nos menores gestos ali da nossa existência. Que Jesus nos ampare.